Já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, até porque ontem nós tivemos mais uma reunião, mais um encontro da CPI. Foi a 5ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito que apura supostas cobranças de vantagens indevidas para a prorrogação de contratos de empresas terceirizadas pela Câmara Municipal. Vamos ver como foi, porque já tem nova data de oitivas. A CPI, criada para apurar supostas cobranças de vantagens indevidas para a prorrogação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo, realizou novas oitivas na tarde desta quarta-feira. Agradeço os colegas aqui para compor o quórum da mesa, vereador Cirilo, vereador Carmo Luiz, vereador Major Jaime, Paola Miguel e Paulo Búfalo. Informo que o primeiro vereador a formular perguntas à testemunha será o presidente, seguido do relator. Na sequência, os demais membros da CPI também poderão formular suas perguntas diretamente à testemunha por ordem de inscrição. Na oportunidade, foram ouvidos os empresários Danilo Palma, Vinícius Zaidan, que é responsável pela parte administrativa da Costa Norte, e Alexandre Rocha, que foi diretor técnico e preposto da empresa quando ela prestou serviços na Câmara Municipal. Foi deliberado que a próxima reunião será na quarta-feira, dia 16, à 13h, onde serão questionados o pregoeiro Jorge Brasco e a consultora jurídica Neuza Dorigon. A escolha dos nomes resulta do depoimento do senhor Danilo Palma. A íntegra desta reunião você pode conferir lá no youtube.com/TV Câmara Campinas. E Mirna Abreu, logo depois desta CPI, como ontem foi quarta-feira, dia de reunião ordinária de número 41, e a gente fala agora sobre aqueles projetos que foram discutidos e votados. Nós tínhamos 14 projetos na pauta e a Câmara aprovou, em primeira discussão, o projeto da presidente do Legislativo, a vereadora Débora Palermo, que altera a lei que instituiu aqui na cidade o Programa Municipal de Conscientização e Combate à Violência contra a Criança e Adolescente. O objetivo é ampliar a capacitação dos profissionais que lidam com o público infanto-juvenil na identificação de casos de abusos físicos, psicológicos e sexuais. É uma capacitação constante dos profissionais de educação, agentes de saúde e conselheiros tutelares no intuito de identificar indícios de abuso físico, sexual, psicológico contra as crianças e adolescentes, né? Considerando o número alarmante de denúncias e de casos que nós temos evidenciando essas violências, né, contra as nossas crianças e adolescentes. A gente teve aquele período da pandemia, todo mundo em casa, nós tivemos subnotificações e a senhora fala dessa capacitação justamente porque todos esses profissionais precisam estar antenados ao menor sinal de violência contra crianças e adolescentes? Exatamente. Toda criança que sofre algum tipo de abuso, violação ou negligência, ela apresenta sinais, né? Ela dá indícios da violência. E uma boa capacitação de toda essa rede, né, da educação, a saúde, conselho tutelar, para identificar quanto antes, para atender essa criança e cessar essa violação, é muito importante. Outro projeto de lei que foi aprovado em primeira discussão é o de enfrentamento ao feminicídio. Será através de um programa municipal de enfrentamento ao feminicídio de autoria do vereador Carlinhos Camelô. O objetivo é que essa matéria faça esse programa para toda a cidade de Campinas. E o autor falou sobre a proposta. Hoje o feminicídio, a gente fala assim, hoje as mulheres, ela pode ser maltratada, ela pode ser psicologicamente ofendida. E aí nós temos a questão do feminicídio, que é a questão da morte. E essas políticas, o que acontece? Ela tem que dar o início, o meio e o fim. O início, o que a gente fala? É fazer um acompanhamento dessas pessoas quando ela vá e faz o boletim de ocorrência, faz um acompanhamento para ela. Se de repente tem um feminicídio, o que acontece? Dá amparo à família, aos filhos, psicológico, dá um amparo e acompanhar essas famílias que ali ficaram.
Ainda repercutindo aqueles projetos que estavam na pauta para serem discutidos e votados, tem mais que foi aprovado em primeira análise. A gente lembra que essa primeira análise é a legalidade da proposta. E este projeto é de autoria do vereador Jair da Farmácia, que institui o Programa Municipal de Ecoterapia de Campinas, com o objetivo de divulgar os benefícios da prática da ecoterapia. É para o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas que têm também autismo, então, através do cavalo, para ter qualidade de vida, serve como terapia para ajudar as pessoas nesse sentido. As matérias aprovadas em primeira discussão vão passar ainda por um segundo turno de votação, momento em que se discute o mérito da proposta. E estava previsto ainda para votação em definitivo o substitutivo total de autoria do vereador Felipe Marquesi, que cria o sistema colaborativo de segurança e monitoramento no município de Campinas. Contudo, o autor retirou o projeto da pauta para fazer um aperfeiçoamento à proposta, ou seja, a matéria foi adiada e deverá entrar nas próximas reuniões. O resultado completo você confere lá no site www.campinas.sp.leg.br e a íntegra no youtube.com/TV Câmara Campinas. 12:12, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, agora falando sobre a ação dos parlamentares, e a gente começa com um questionamento do vereador Marcelo Silva na área da saúde. Olha, a gente tem bastante questionamento nesse setor, viu, Gabriel? Olha, o vereador Marcelo Silva protocolou um requerimento justamente solicitando informações sobre o centro de referência que estaria passando por dificuldades no abastecimento de medicamentos aqui em Campinas. O vereador Marcelo Silva protocolou um requerimento solicitando informações sobre medicamentos no Centro de Referência em Infecções Sexualmente Transmissíveis de Campinas. As pessoas já sabem que eu trabalho bastante na parte da saúde, a gente sempre está fiscalizando os postos, os CAs, e as demandas chegam também por mensagens, Instagram, Facebook, celular, e uma delas era a falta desses medicamentos tão importantes e fundamentais nas vidas dessas pessoas que precisam desse medicamento, para ter uma qualidade de vida. E a gente verificou que realmente está faltando, parece que tem um mês que tem, outro mês não tem, e esse medicamento ele tem que ser de uso constante e contínuo. No requerimento, o parlamentar questiona como é feito o repasse da entrega desses medicamentos aqui no Centro de Referência, se existe uma data para o restabelecimento do abastecimento, se esses medicamentos estão sendo entregues com a frequência necessária para pessoas soropositivas e, por fim, qual ente federativo é responsável pela distribuição desses medicamentos. É nossa obrigação questionar a prefeitura para que realmente dê uma solução rápida. E também trabalhando, indo mais a fundo, a gente sabe que muitas vezes o problema é da distribuição, é da logística, que hoje é feita por funcionários e às vezes o funcionário falta e não consegue distribuir no centro, que é uma atividade muito complexa, Você ter a logística certa do dia que chega o medicamento para já distribuir, a gente sabe que é tudo muito dinâmico. Então, também tentar aí repensar esse modelo de distribuição dos medicamentos. O Centro de Referência oferece serviços como testes rápidos para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C, aconselhamento e capacitação prática para execução dos testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B e C. E ainda sobre este tema, quem também protocolou um requerimento é o vereador Gustavo Peta, pedindo informações a respeito da falta de medicamentos na rede municipal de saúde. Uma preocupação constante. Há remédios suficientes para atender os pacientes da rede municipal de saúde? Desta vez, a preocupação é do vereador Gustavo Peta. Ele quer saber como está o estoque de medicamento em toda a rede municipal de saúde, incluindo também a situação aqui no Mário Gatti.
No requerimento, ele questiona o Executivo. O parlamentar ainda quer saber se as manifestações recentes em rodovias prejudicaram o abastecimento de remédio. O que foi informado por várias prefeituras do país de que as manifestações antidemocráticas, os bloqueios nas estradas feitos de forma antidemocrática e irresponsável, prejudicaram a chegada dos medicamentos e de outros materiais que são fundamentais para a atividade do Serviço Público de Saúde no país e também em Campinas. Entre os questionamentos estão as seguintes perguntas. Qual o atual nível de abastecimento do estoque dos medicamentos da Prefeitura de Campinas? Nos centros de saúde, qual o impacto no estoque e da falta de medicamentos? Quais ações a Prefeitura tem realizado para minimizar os problemas? Porque muitas pessoas dependem do SUS para obter o medicamento. E isso atrapalha tanto no serviço hospitalar, que é feito no atendimento das pessoas que vão para o hospital, que são internadas, como também para as pessoas que vão ser tratadas em casa, mas com acompanhamento do hospital, e que muitas vezes têm remédios fornecidos pelo próprio hospital. Então é um prejuízo muito grande e a gente quer saber o que aconteceu e, evidentemente, sempre pressionar a Prefeitura para que isso não volte a ocorrer mais. E a Prefeitura tem um prazo de 15 dias prorrogáveis pelo mesmo período para responder cada questionamento dos vereadores. Mirna Abreu, hora de nós falarmos sobre homenagens, porque nós tivemos reunião solene. Tivemos sim, olha, foi justamente no dia da Reforma Protestante. Por isso o professor Alberto comemorou na entrega de diversas honrarias que aconteceu lá no Teatro Bento Quirino. Confira. Por iniciativa do vereador professor Alberto, a Câmara entregou várias honrarias a diversas personalidades no dia em que é celebrado a Reforma Protestante. No dia 31 de outubro se comemora a Reforma Protestante. Esse relevante, então, acontecimento histórico faz parte do calendário oficial de eventos aqui da nossa cidade. No ano de 2014, eu apresentei esse projeto, foi acolhido pelos vereadores e o prefeito da época sancionou. O pastor Nestor Teixeira da Silva recebeu o título de cidadão campineiro. Desde 1994, está na Igreja Assembleia de Deus do Parque Itália, em que ocupa o cargo de pastor auxiliar. Nunca parei de fazer algo, não somente para a comunidade evangélica, mas para toda a sociedade. E isso é um prazer para mim estar nesse momento aqui, recebendo essa honraria desta Casa de Leis e agradecer a Deus por ter me trazido até aqui. O Rotary Club de Campinas Convivência recebeu o diploma de honra ao mérito, uma rede global para jovens com mais de 18 anos, com a missão de desenvolver líderes transformadores. O Rotary Club de Campinas Convivência é formado por pessoas inquietas. E essa inquietude ficou muito mais latente durante a pandemia. E assim, nós conseguimos realizar mais de 30 ações e projetos sob minha liderança em prol da sociedade. Mas nada disso seria possível sem nossos amigos, nossos clubes padrinhos, voluntários. E eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos meus pais, que financiaram muitos desses projetos, meu namorado, que foi um grande parceiro, e aos meus colegas aqui presentes, que me concederam a honra de ser presidente deles. 2 professores foram homenageados com o diploma de mérito educacional, professor Darcy Ribeiro. José Luiz, docente do Senai, nas unidades de Campinas, Sumaré e Valinhos, no curso técnico em mecatrônica. E Saulo José de Castro Almeida é engenheiro civil, professor da Unicamp. Muito gratificante poder vir ao mundo e poder contribuir, colaborar com o crescimento, né, dos nossos semelhantes. Quero também agradecer dessa feita a toda a minha família, quero agradecer aos meus pais, que me legaram também a vida, e princípios, professor Alberto, que eu tenho carregado comigo até hoje. As pessoas que ajudaram a construção do caráter que me levou a ser um professor que
chegou a este ponto de receber tão grande honraria nessa cidade. Meu pai, minha mãe, minha sogra, aqueles mestres que eu tive ao longo da vida e que cada um depositou um pouquinho da sua personalidade, um pouquinho da sua dedicação e me levou a chegar a aprender a como entender a educação, como entender os alunos e a como ingressar nesta aventura que é viver dia a dia procurando construir uma sociedade melhor, mais justa e plural através da educação, como aqui nós temos ouvido. João Carlos de Jesus foi agraciado com o diploma de mérito médico Dr. Roberto Maia Rocha Brito. Na última década, tem prestado serviços de saúde em hospitais públicos e privados na região de Campinas. Levar aos pacientes um pouco de ânimo e de esperança aos familiares fortaleceram minha vocação ao longo desses anos. Hoje eu gostaria de agradecer a Deus por Ele ter me salvado e derramado sua graça sobre minha vida. Ele cuidou de mim e me deu muito mais do que eu poderia pedir. Agradeço pela vida de meus pais, José Carlos e Geni, que não puderam estar aqui, de meu irmão Júnior, por todo o apoio que me deram ao longo da minha trajetória. Pela vida de meus sogros, o senhor Paulo Freitas e a senhora Milene, que não pôde estar. E pela vida de minhas lindas filhas, Helena e Aurora. E, claro, pela vida da minha linda esposa, Juliana, que tem me apoiado desde o início de tudo. Muito obrigado a todos. O fisioterapeuta Alessandro Barbieri Artioli recebeu o diploma de mérito Dr. Zeferino Vaz, por sua contribuição ao campo da saúde em Campinas. Eu procuro retribuir a confiança que meus pacientes depositam em mim, com meus conhecimentos técnicos, claro, mas acima de tudo, com minha amizade, ouvindo-os, encorajando-os a continuar, mesmo nos momentos mais difíceis, tornando o processo de reabilitação o mais leve e saudável possível. Enfim, estou extremamente lisonjeado e faço questão de continuar honrando essa profissão até que fim de meus dias. Por fim, o músico Naber de Mesquita foi agraciado com a medalha Carlos Gomes. Atualmente é integrante efetivo da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas e idealizador do grupo Trompectus. Eu só agradeço muito a minha esposa Ana Paula, meus queridos filhos Nicolas e Benjamin, que sempre estão ali na barra da calça. Pai, vamos brincar? O pai ainda tem que estudar algumas notas musicais. E agradeço também meus familiares que aqui estão. Hora de nós falarmos sobre a agenda aqui da Câmara de Campinas, porque daqui a pouco, às 1h30 da tarde, já tem reunião de comissão e hoje à noite tem audiência pública, Mirna. Sim, daqui a pouco, como você disse, 1h30 será a 9ª reunião da Comissão Permanente do Meio Ambiente, que é presidida pelo vereador Luiz Rossini. E à noite, a partir das 19 horas, 7 horas da noite, a gente tem lá no Teatro Bento Quirino a audiência pública que vai debater o orçamento. Serão 2 audiências públicas. Uma primeira que faz adequações e depois, na sequência, a 50ª audiência pública em que vai debater o orçamento da cidade para 2023, que está previsto em 8,9 bilhões de reais. Quem vai presidir as audiências públicas é o vereador Carmo Luiz, presidente da Comissão de Constituição e Legalidade. Essa audiência ela é obrigatória, de acordo com a legislação, momento em que a Câmara, juntamente com a sociedade, discute o gasto do Executivo para a previsão do ano que vem. Inclusive, esse ano a gente lembra que tem esse novo dispositivo, que são as emendas impositivas, que poderão ser protocoladas pelos vereadores, com uma destinação de 1,2 do orçamento para os 33 vereadores, ou seja, um total de 2,6 milhões, independente do tamanho do partido ou bancada. E 50% desse montante das emendas impositivas devem ser destinadas
a pasta da saúde. Lembrando que, além das emendas impositivas, os parlamentares também podem apresentar as emendas comuns, essas que poderão ou não ser sancionadas pelo prefeito. A partir, então, dessa discussão, que você vai poder participar ao vivo, levando a sua opinião ou sua dúvida a respeito do orçamento de 2023, o internauta também pode participar. Então, assim que começar a reunião, você entra lá no www.campinas.sp.leg.br, terá um formulário em que o cidadão deverá preencher e colocar lá os seus questionamentos a respeito das discussões durante as audiências públicas. Você quer participar pessoalmente? Vá até o Teatro Bento Quirino. A entrada é na Rua Lusitana, 1555, no centro de Campinas, próximo à Prefeitura Municipal. Tá certo, Mirna Abreu, muito obrigado primeiro pelas notícias da Metrópole de Campinas, agora com as notícias do Legislativo. Então, tarde que nós vamos permanecer, então, ligadinhos aqui na TV Câmara Campinas e até amanhã na sexta-feira. Combinado? Até amanhã. Até amanhã para você ir de casa.